fé. 1 Coríntios 16, verso 13, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu vou ler mais uma vez, porque somente este é o verso de hoje. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Continue conosco. Continue também com as nossas crianças que recebem a palavra da verdade nesta hora, com cada professor e professora, e que os nossos pequeninos possam também continuar o crescimento da fé. E agora abre o nosso coração um pouco mais e fale conosco, pois oramos e declaramos a nossa dependência. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Durante o mês de agosto, mês de gratidão e celebração a esses 74 anos desta igreja, eu quero te convidar para uma nova série, essa série de mensagens eu chamei simplesmente de Mantenha. A cada domingo nós refletiremos sobre um tema a ser mantido nesta continuidade da Igreja de Cristo aqui em Perdizes. Prosseguindo também neste início do meu segundo ano de serviço a este rebanho, que depois de um ano eu posso dizer do fundo do meu coração que não é mais um rebanho querido, mas que é um rebanho já muito amado, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o primeiro desses mantenhas eu chamei de Mantenha a Fé. Título do CD do Márcio. E uma necessidade que nós temos é presente desde a criação do homem. Lá no Éden, Deus concedeu as tarefas ao primeiro homem. Deus concedeu aquilo que eles deveriam fazer, realizar, e expressou um primeiro mandamento. E este primeiro mandamento demandava a crença na sua palavra. Esse mandamento não estava escrito. Adão e Eva não ganharam um estatuto. Eles simplesmente ouviram de Deus a ordenança que era simples. Era, olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A indicação era simples, era creia, acredite na minha palavra e siga. Desde o início, então, o chamado era desenvolva a fé, desenvolva a crença absoluta. Quando Deus disser alguma coisa, você, ser humano, vocês, nós, seres humanos, devemos acreditar, obedecer e manter e guardar. Mas o homem e a mulher decidiram acreditar somente na primeira parte do mandamento, e a primeira parte do mandamento era o coma. Tendo desacreditado no não coma, comeram o que não deveriam ter comido. Acreditaram também na palavra da serpente. Colocaram a palavra de Deus de lado e preferiram a palavra desse ser, que disse: certamente não morrerão. Não há problema algum em comer, não há problema algum em não manter a fé. Quando nós relacionamos o primeiro livro da Bíblia com o último livro, o livro Apocalipse do apóstolo João, nós podemos dizer que o homem preferiu acreditar no que João chamou de o grande dragão que fora lançado fora. Ele preferiu acreditar na antiga serpente, chamada diabo, chamada Satanás, que segundo João engana o mundo todo. Preferiram acreditar no dragão, na antiga serpente, que é o diabo, Satanás, que em algum momento terá o seu encontro com o Senhor dos exércitos. Assim sendo, o mandamento que pedia a fé, o mandamento que pedia a fé e crença na palavra de Deus, fé no pode e fé no não pode, no livre e no restrito, foi quebrado. E essa quebra, essa descrença da fé, chamamos de o primeiro pecado. De modo que o primeiro delito registrado na Bíblia, meus irmãos, podem ser definidos como o dia da descrença, ou da primeira descrença na palavra de Deus.
E essa descrença pode ser definida como a ruptura da fé, porque eu não acredito na palavra que ouvi. Portanto, concluo, pecado também pode ser definido como descrença naquilo que Deus disse. E essa descrença naquilo que Deus disse sempre resultará em algo negativo. O escritor de Provérbios disse: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Paulo preferiu dizer em um tom mais forte quando disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós percebemos então que essa tendência manifestada pelo homem desde o início, de crer não no que Deus fala, mas crer em outras vozes, incluindo a minha voz e a sua voz, e dessa forma quebrando sistematicamente a fé em tudo o que ele disse, se perpetua como aquilo que nós preferimos fazer, infelizmente. E não é só isso. Sistematicamente nós vamos inventando outras interpretações. Ao invés de manter a fé, eu olho para a Bíblia, não a partir da própria Bíblia, mas eu olho para a Bíblia a partir dos dramas da sociedade. Eu olho para a Bíblia através e a partir da aceitação da massa. Se o povo acha que o que era A agora virou Z, então eu digo agora virou Z, agora não é mais A, então eu não mantenho a fé naquela palavra. Se o povo preferir acreditar naquilo que é mais fácil ao invés daquilo que é real na palavra, de novo vai a tendência inteira. Eu rompo a minha fé, eu desenvolvo uma outra fé, eu cresço num novo estatuto de ideais e tenho aquilo como a minha realidade. E assim eu vou, ao invés de manter a fé, quebrando a fé, e por aí vai. Sem perceber, ou mesmo percebendo, que nós preferimos outras vozes. Pelo contrário, irmãos e irmãs, eu quero te encorajar nessa série a não duplicarmos aquilo que é tendência da maioria, mas mantemos a fé na palavra daquele que é único e real, o nosso Deus. Prefiramos a voz dele, mantendo a fé em tudo o que ele diz, mesmo quando for o contrário do manter a fé, mesmo quando for atrativos aos olhos, mesmo quando for atrativo ao coração, mesmo quando for atrativo ao bolso, mesmo quando for atrativo ao prazer, mantenhamos a fé no conselho do Senhor, e eu repito, e não em nenhuma outra voz. E o texto que nós lemos nos mostra o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, encorajando-os no final de sua primeira carta, dizendo de uma maneira bem direta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sobre vigiar, primeiramente, Jesus já havia dito antes do apóstolo Paulo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vivam nesse estado de alerta e não no estado de procrastinação que me faz pensar em Deus mais no futuro, não hoje, amanhã e não agora. Daqui a um mês, quando aquilo se resolver, não, mantenham um estado de vigilância, porque o inimigo, nosso adversário, ele não para, ele não descansa. O apóstolo Pedro também escreveu sobre vigilância, dizendo: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Estejamos vigilantes, mantendo-nos firmes na fé. Agora, para nos mantermos firmes na fé, nós precisamos de experiências de fé. Não há como um ser se manter firme na fé e crescer na fé se ele não experimenta a fé. A ausência de experiência da fé não produz pessoas com coragem, e o contrário também é verdade. A experiência com fé que eu adquiro em cada dia, chorando, sofrendo, mas crendo, resulta em pessoas corajosas. Por quê? Porque eu, tendo experimentado que o Senhor é fiel, tendo experimentado que Deus cumpre a sua palavra, eu vou crescendo na crença. Eu me mantenho firme para o próximo desafio e não fraco diante do novo. Eu me mantenho firme diante da massa que vá com as suas tendências. Eu me mantenho firme diante de qualquer voz que prefira acreditar não em Deus. A experiência é que traz coragem.
Por isso, irmãos e irmãs, não se sintam tristes ao passarem pelos vales da sombra da morte, porque é nos vales da sombra da morte que você e eu temos as grandes chances de crescer na experiência e, consequentemente, crescer na coragem. Paulo conclui: sejam fortes. O que nos adverte sobre a necessidade de um gasto de energia a mais. Ontem eu estava assistindo os Jogos Olímpicos, eu simplesmente amo esta época. E eu estava vendo lá aqueles levantadores de peso, que eu acho que ilustra tão bem este seja forte. O levantador de peso primeiro agacha-se no impulso para levantar o peso. Depois, num segundo esforço, ele levanta, mantendo a barra sobre o peito. E depois ele tem um último respiro e levanta esticando os braços. E não é só isso, ele tem que manter por 2 segundos. Sejam fortes tem a ver com gasto de energia. Seja forte não tem a ver com teoria. Seja forte não tem a ver com eu sou forte, quando vem a luta eu me torno fraco. E a Bíblia nos diz que se no dia da dureza, da dificuldade, você não for forte, não se manter forte, ainda mais fraco você e eu seremos. Sejam fortes traz consigo também a tão necessária resiliência, que é força para lidar com os problemas, força para superar obstáculos, força para resistir às pressões das situações adversas, força para manter a fé em Deus e em sua palavra. Amada IBP, mantenhamos a fé de que o Senhor tem muito mais para fazer em nossas vidas. Amada IBP, mantenhamos a fé de que o Senhor Deus tem muitos outros capítulos para escrever na história desta igreja que completa e que celebra 74 anos de vida. Agora lembre-se, nós estamos escrevendo a história atual. E nessa história atual, Ele quer escrever através da sua vida. Você e eu parte dos próximos capítulos. Você e eu parte da continuidade histórica. Nos mantendo com fé, vigilantes, com coragem e com força. Você e eu hoje. Há muitos anos atrás eu estava sentado num seminário. Nesse seminário devia ser 1995, e o pastor Enéas Tonini, pastor emérito dessa igreja, um dia falou dessa igreja naquela classe, dentre muitas vezes, mas nesse dia marcou meu coração e eu não tinha nem ideia do que iria acontecer. E ele disse assim: o maior desejo que eu tinha em Perdizes era de sair pelas chácaras, pelas ruas, e proclamar o Evangelho. O maior desejo que eu tinha em Perdizes era deixar o poder de Deus habitando em cada membro, em cada vida, sair do seu conforto e pregar aquele que vive. Deus quer escrever agora a história dele, a continuidade nesses próximos anos através de você. De modo que o convite não é sejamos usuários da igreja, porque a igreja já tem 74 anos e agora ela pode prosseguir. Não. Tem muitos outros capítulos. Para que as futuras gerações, se Jesus não voltar em breve, eu prefiro e oro para que Ele volte logo, possa saber que uma outra geração e uma outra geração escreveu com a sua vida, com a sua fidelidade, com seus dons, a continuidade da proclamação do Evangelho. E essa é a nossa mais nobre missão. Mas para isso nós precisamos manter a fé. Fé que acredita mais e não menos. Fé que aceita novos desafios, pois eles virão. Fé que diz: Senhor, eu não quero dizer eu já te conheço. Mas fé que tem a coragem de constatar que precisamos conhecer o Senhor mais a cada dia. Mantenhamos a fé.
Prefiramos a voz de Deus e não a voz nem do diabo, nem a minha voz, que às vezes é pior do que a voz do diabo. Prefiramos a palavra dele e continuemos a escrever essa história para a glória dele.